comecei o SEC, eu fazia várias atividades, né? E continuo fazendo. Mas eu preparava, inclusive, os temas e as coisas que eu ia dizer, normalmente para o horário da noite, né? A casa que a gente fazia isso era ali na região de Parelheiros e tinham 4 chalés, né? 4 chalézinhos. E esses 4 chalés, um deles era o que a gente utilizava como local de reunião, de palestra, onde a gente se reunia. Era um lugar bacana, né? Era um lugar bem aconchegante e gostoso. Bom, mas o que acontecia? Acontecia que as pessoas que iam lá eram pessoas de tudo quanto era origem, né? de tudo, todas as crenças. E eu lembro que um dia, desculpa, foi um padre, né? E esse padre, ele foi lá para assistir a palestra, né? E essa palestra foi ministrada na casa de uma pessoa que mora lá ainda, na região, né? Uma pessoa muito querida, faz parte da minha vida, né? A família dela era muito amiga da família do meu pai, né? E o que aconteceu foi que o padre assistiu a palestra e eu falei, na palestra, eu discursei sobre o que a gente pode fazer em termos de bondade, de amor, de sermos melhores, né? De criar um mundo que vale a pena para todos, né? E citei também que a gente acaba indo para o nosso ego, né? E competindo com todo mundo que está à volta. É assim, não é fazer e continuar, é querer fazer melhor do que o outro, com a intenção não de aperfeiçoar o que o outro está fazendo, mas é mais ou menos assim, é de confrontar e destruir, né? Então, eu estava falando sobre isso, né? E o padre ficou olhando aquilo e assistiu tudo, depois veio falar comigo, falou, puxa, eu gostei muito do seu trabalho, né? Quando eu comecei na igreja, eu pensava desse jeito que você pensa, né? A minha intenção era que a gente pudesse realmente, através desse esforço, fazer um mundo melhor, né? Mas depois eu creio que eu fui perdendo um pouco essa energia, essa força, e hoje vendo você aí, né? Eu acho que foi bom isso para mim, né? Aí ele falou uma coisa que foi interessante, porque ele disse assim, eu creio que nós temos que trabalhar com isso que você falou, com amor, né? Amor é uma coisa que todo mundo precisaria descobrir. A gente fala dele, mas a gente não consegue exercê-lo, né? Porque demanda esforço. Eu concordei com ele, né? E foi uma coisa nesse nível, foi tranquila, né? Eu achei interessante porque eu também citei nessa palestra algumas coisas sobre projeção astral que não mexeram com ele, não, né? E depois de um tempo, né, ele me contou que tinha tido uma experiência dessas de projeção astral, né? Eu falei, nossa, muito interessante, muito. Agora, eu estou contando isso pelo seguinte, porque eu acabei indo fazer palestras dentro de igrejas, né? E em uma determinada igreja, eu creio que eu devo ter feito 11 ou 12 palestras nos vários locais dessa igreja, né? E era interessante, porque a igreja tem os seus princípios, tem os seus direcionamentos, né? E, de repente, você está falando lá dentro da igreja
E as pessoas até me confundiram como se eu fosse um sacerdote, né? Coisa que eu, de verdade, não era, né? Eu fiquei muito impressionado com isso, porque eu falei, engraçado, né? Porque você vai falando de espiritualidade e muitas vezes a gente fica com receio de falar em determinados locais. Mas eu já consegui falar em vários locais. E um dia me chamaram numa igreja, uma igreja cristã, né? Uma igreja. E eu fui na igreja, uma igreja muito grande, mas eu fui falar sobre comportamento humano. Aí olha que interessante, quando eu estou falando sobre comportamento humano, uma das pessoas fala assim, nossa, eu já fui numa palestra sua, você é um espiritualista. Quando ela falou aquilo, eu falei, e agora vai dar um problema danado, porque estava cheio de padres, né? E eu falei, agora, eu falei, olha, o assunto abordado aqui não é sobre espiritualidade, né? Mas sim sobre o comportamento humano. E ela falou, não, mas você podia fala sobre aqueles assuntos que você fala, que eu gosto tanto. E eu não tinha muito jeito de sair disso, né? Porque eu falei, agora já vai ficar. Aí eu vi o padre fechando a porta da nave, né? E eu falei, agora, meu Deus do céu. Aí vieram vários padres na minha direção e falaram assim, você pode falar à vontade aqui, né? Nós já fechamos a porta, queremos ouvir o que você tem para dizer sobre esse assunto, né? Eu falei, bom, se vocês quiserem, vocês podem me dizer que tipo de coisa vocês querem que eu fale, que eu, com o maior prazer, eu vou falar, né? E aí a senhora que estava lá disse, não, o que eu quero saber é sobre reencarnação, né? Aí, obviamente, que eu olhei para todo mundo para ver se as pessoas aceitavam aquele assunto. E aceitaram, né? O resultado é que eu fiz uma palestra sobre reencarnação dentro da igreja. Depois, 2 padres foram fazer o curso de projeção astral comigo. Eu fiquei muito agradecido por isso. Não estou fazendo diferenças falando desse assunto. Estou relatando que de verdade aconteceu, né? E foi interessante, porque eu acho que nós devemos quebrar algumas barreiras, né? Nós não podemos continuar a nossa vida fazendo divisórias, né? E de repente, numa das minhas palestras tinha um rabino, né? E eu falei, isso é interessante, porque ele falou, eu sou, né? Fiz o rabinato e tal, mas eu gosto do que você fala, né? E conversou comigo sobre o assunto. E depois me aparece uma outra pessoa voltada, né, para uma religião um pouco mais, que é uma religião do Oriente Médio, né? Uma pessoa que é um muçulmano e que ele veio com a família para cá, mas ele seguia a religião deles. Mas ele em algum momento viu o meu trabalho e veio para conversar comigo, para entender, né? E eu senti que as conversas que eu tive com todas essas pessoas foram conversas muito saudáveis e felizes.